boa noite, Igreja do Senhor. Boa noite, adolescentes. Boa noite, adolescentes. Cadê os adolescentes? Fique de pé mais uma vez aí. Vergonha pouca é bobagem. Os adolescentes que estarão com a gente no congresso. Eu achei que o pastor Xande fosse fazer a mesma dinâmica que eu vou fazer, mas ele não fez, então eu vou aproveitar. Eu vou pedir para esses adolescentes que estão de pé virem aqui para os 3 primeiros bancos aqui da frente, ó, que eu quero conversar com vocês no ouvido. Conversar no ouvido de vocês. Chega mais, por favor. Muito bem, muito bem. Se não der desse lado, pode ficar desse lado aqui também, não tem problema não, mas acho que vai dar todo mundo aqui. Isso, muito bem. Para quem não me conhece, eu sou Jaime, sou pastor auxiliar dessa igreja, tá bom? Ih, tem mais gente chegando. Vamos chegando, vamos chegando. Amém? Está todo mundo aí? Léo, pode colocar aquela arte que o pastor Xande te mandou, por favor? Esse é o tema do nosso congresso de adolescentes. Tu és a fonte. Vamos repetir juntos? Como ensaio ficou terrível, só como ensaio. Imagina se fosse oficial. Toda a igreja junto primeiro, vai. 1, 2, 3 e... Melhorou. Só os adolescentes agora. Amém. A nossa divisa se encontra em João capítulo 4, verso 14. João 4, 14. João 4, 14 vai dizer assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Vamos conversar nesse fim de semana sobre aquele que é a fonte, aquele que pode saciar a nossa sede. Mas agora eu vou fazer uma pergunta muito séria para vocês, principalmente para os adolescentes. Uma pergunta séria. Uma pergunta crucial. Refrigerante mata a sede? Opa! Ó, já teve polêmica aí, ouvi mata, ouvi não. Refrigerante mata a sede? Sim ou não, gente? Por que a gente bebe então refrigerante? Vocês sabem então qual é a fonte que realmente mata a sede, né? É a água. O refrigerante é só para o esporte? Aquela Coca-Cola gelada no verão, você abre assim, ó, tss, maravilha, né? Mas ela não mata a sede? Pois é, né? Pois é. É um pouco sobre isso que nós vamos falar. Sobre fontes que às vezes a gente busca, mas que na verdade não matam a nossa sede, não é? A nossa proposta como liderança, meus irmãos e minhas irmãs, adolescentes, para esse congresso de adolescentes, é a mesma proposta de todos os outros congressos. Qual é a nossa proposta para vocês nesse final de semana? Despertar ou potencializar vocês para uma realidade espiritual. Vou repetir. Despertar ou potencializar vocês para uma realidade espiritual. É sobre isso que se trata o nosso congresso. O sítio é muito bacana, as brincadeiras vão ser bacanas, a tarde livre no sábado vai ser muito bacana, tudo muito bom. A resenha no quarto, que eu sei que rola, é muito bom também. Mas a nossa proposta para você, e eu espero que essa seja a sua proposta também para ir a esse congresso, é você despertar ou ser potencializado para uma realidade espiritual, ok?
Essa é a nossa proposta. Existe um mundo espiritual, existe uma realidade espiritual, e é dentro dessa realidade espiritual que Deus quer se relacionar com você. Deus não quer se relacionar com você só a nível físico, a nível terreno. Ele quer se relacionar comigo e com você a um nível espiritual. E é disso que se trata. Vocês acreditam que tem gente que passa por essa vida sem perceber que o que Deus quer dela é um relacionamento espiritual? Existem pessoas assim. Eu me relacionava com Deus, mas era uma coisa distante. Eu me relacionava com Deus, mas era uma coisa vazia. A minha relação com Deus era o domingo à noite, o domingo pela manhã e nada mais. Tem pessoas que vão viver, vão passar a vida tentando se relacionar com Deus dessa maneira, quando não é isso que Ele quer, quando não é essa a proposta. Então, nós precisamos despertar para uma realidade espiritual. Nós precisamos disso. E a história que eu quero contar para vocês é a história de alguém que precisava ser despertada espiritualmente. É a história de alguém que tinha uma sede muito grande, que tinha um vazio muito grande na vida. E essa sede, esse vazio, só poderia ser preenchido por Jesus. Eu e você fomos desenvolvidos, programados, criados para nos relacionar com Deus. Nós fomos criados para esse propósito, glorificar a Deus através de um relacionamento com Ele. Então, quando uma pessoa passa por essa vida sem ter esse relacionamento com Deus, sem despertar espiritualmente para uma relação com Deus, essa pessoa vai viver de uma forma vazia, vai passar pela vida sem viver o seu propósito. E é por isso que a gente chama vocês para esse final de semana, para despertar, ou se você já despertou para essa realidade, para te potencializar a viver esse propósito que você nasceu para viver. Glorificar a Deus através de um relacionamento com Ele em Jesus. Deu para entender até aqui? E essa pessoa dessa história, ela precisava viver essa realidade. A história que nós vamos ver em João capítulo 4, a história de João capítulo 4 é a história da mulher samaritana. E nós vamos aprender com a história da mulher samaritana nesse final de semana, não só hoje, mas nesse final de semana, uma lição muito importante. Preste atenção nessa lição, que Deus nos ensina através de João capítulo 4. Recursos terrenos não são capazes de suprir uma necessidade espiritual. A lição de João capítulo 4 é essa. Recursos terrenos não são capazes de suprir uma necessidade espiritual. O que isso quer dizer? Você pode passar a sua vida inteira tentando preencher um vazio que só um relacionamento com Deus pode preencher. Você pode buscar vários recursos terrenos para tentar preencher esse vazio. Você pode procurar, mas você não vai preencher esse vazio, porque existe uma única fonte que pode preencher esse vazio. Os recursos terrenos, eles são parecidos com refrigerante. Eles nos dão uma sensação de que matou a sede, mas na verdade não matou. As propostas terrenas, as propostas do mundo, as propostas que vocês têm aí fora, dizendo que é para saciar sua sede, que é para te dar prazer, pode no máximo te trazer uma falsa sensação. Mas saciar a sede que existe na alma, preencher o vazio que existe na alma, existe uma única fonte. E essa fonte se chama Jesus. Só Ele pode preencher esse vazio. Só Ele pode saciar essa sede. E essa mulher aqui, nesse dia, João capítulo 4, a partir do verso 7,
Nesse dia, ela estava indo para o poço buscar água. E ela vai ter um encontro que vai mudar a história dela, vai mudar a vida dela. O texto diz assim no verso 7: pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Até aqui. Nós temos uma mulher samaritana indo buscar água num horário em que não era normal buscar água. O texto vai dizer que já era quase meio-dia, muito calor. As mulheres, elas buscavam água no poço pela manhã. E por que aquela mulher estava indo à tarde? A gente vai ficar sabendo um pouco mais à frente na história que aquela mulher já tinha se casado 5 vezes. E o homem com quem ela estava, no momento, não era o marido dela. A lei do povo dela permitia apenas 3 casamentos. Não permitia mais do que isso. Então, vocês conseguem imaginar como aquela mulher era vista pela sociedade? Vocês conseguem imaginar como aquela mulher era vista pelas outras mulheres? Vocês conseguem imaginar como ela mesma se sentia mal perto de outras mulheres? Foi por isso que ela escolheu aquele horário da tarde. Não era um horário comum para mulheres. Então ela não queria muito contato. Ela não queria contato com o povo dela e ela não queria contato com mais ninguém, porque com certeza ela já estava acostumada a receber olhares de reprovação, olhares de preconceito, olhares de discriminação por causa da condição dela. Então ela vai muito tranquilona, achando que não vai ter ninguém naquele poço, naquele horário, meio-dia, sol forte, um cântaro para carregar a água, ninguém vai estar ali. Terrível engano dela, porque ela encontra simplesmente com Jesus. E nesse encontro, Jesus vai começar a mostrar para ela que a sede que ela pensa que tem é muito maior do que ela imagina. Porque ela está indo lá para matar uma sede física, ela precisava de água. Mas Jesus vai mostrar para ela que existe uma realidade que ela mesma não percebia. E ela estava buscando saciar em várias outras fontes. Vocês vão ver, quer ver? Começando. A mulher samaritana, ela tentava saciar a sede na alma com recursos terrenos. Ela escolheu se isolar. Esse é um recurso que muitas pessoas utilizam para tentar suprir uma necessidade. Eu não quero ter olhares de reprovação, eu não quero ser criticado, eu tenho medo de me relacionar, então o que eu vou fazer? Eu vou me isolar. Porque me isolando, eu imagino que eu vou ter um alívio, eu vou ter um refrigério, eu me sinto melhor isolado, sozinho. E essas pessoas, como a mulher samaritana, buscam a solidão. É possível até que ela se sentisse sozinha, mesmo estando acompanhada. Sabe aquele vazio que bate muitas das vezes? Aquela sensação de que você está sozinho, de que não tem ninguém junto com você, de que não tem ninguém ao seu lado te apoiando, te incentivando? Essa mulher se sentia assim. E esse era um recurso que ela tentava usar para tentar viver melhor. Esse era um recurso que ela poderia imaginar que seria bom para ela. É melhor eu ficar sozinha do que receber reprovação. É melhor ficar sozinha do que receber críticas. É melhor eu ficar sozinha. E ela buscava fazer isso, mas a sede, o vazio na alma dela não era suprido por causa
da solidão, através da solidão. Havia uma questão também de preconceito racial, judeus e samaritanos. O verso 9 vai mostrar para a gente que ela se surpreendeu quando Jesus tentou falar com ela. Você é judeu, eu sou samaritana, como que você está falando comigo e ainda me pedindo um favor desse para que eu pegue água para você? É porque judeus e samaritanos não se relacionavam. O judeu, ele não compartilhava nenhum objeto, nenhum utensílio com os samaritanos. Sabe por quê? Porque eles achavam que se, por exemplo, eles bebessem no mesmo copo que um samaritano, eles ficariam impuros. Os pais judeus ensinavam os seus filhos a se voltar para Samaria e amaldiçoar aquele povo. Você acredita nisso? O ódio entre eles era muito grande. Então, não era nada normal que um homem judeu falasse com uma mulher samaritana. O que o homem ia querer era a distância. Ele não ia querer se relacionar com ela. Então, ela já sabia que ela era discriminada. Era uma mulher, ainda era de Samaria, se encontrando com o judeu, e o judeu pedindo para usar o cântaro dela. Coisa de louco, ela nunca ia imaginar que isso poderia acontecer. Mas Jesus quebra esse preconceito. Essa imagem que ela tinha de judeu, esse preconceito que ela tinha, de achar que o judeu não iria falar com ela, não podia falar com ela, Jesus quebrou isso. Às vezes, a gente acha que evitar certas pessoas, evitar certos contatos, evitar certos relacionamentos, vão preencher esse vazio. Por quê? Porque eu não quero me decepcionar mais. Ter amigos? Eu já me decepcionei muito com amigo, com amiga. Não, eu não quero mais isso. Falar com aquela pessoa de novo? Nunca mais. Nunca mais eu quero. Voltar a ter amizade com ele, com ela? Nunca mais. E a gente acha que isso está sendo bom para a gente. A gente acha que manter distância de alguém que, por exemplo, a gente não perdoa, que isso vai ser suficiente para a gente, que isso vai aliviar nossa alma, e não alivia. O vazio continua. O vazio continua. E aquela mulher achava que dessa maneira, não lidando com os judeus, não lidando com outros povos, ela ia preencher o seu vazio. Verso 18 de João capítulo 4, Jesus vai dizer para ela, aliás, no verso 16, Jesus vai dizer para ela, vai buscar seu marido. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente, você disse a verdade. Às vezes a gente acha que vai ser melhor para a gente evitar relacionamentos, mas às vezes a gente também acha que é melhor investir em relacionamentos. E quantos relacionamentos errados aquela mulher viveu? Aquela mulher imaginou que teria a sua alma suprida e saciada através de relacionamentos. Ela imaginou que a alma dela seria preenchida, que ela teria alegria, prazer em relacionamentos conjugais. E ela foi percebendo a cada relacionamento que o vazio continuava e continuava e continuava e continuava. Quantos de nós buscamos preencher um vazio que só Jesus pode preencher em relacionamentos vazios? Quantos aqui têm uma experiência dessa para contar? Relacionamentos que não preenchem o vazio que só Deus, que só através de Jesus você vai conseguir preencher. E quantas pessoas estão aí hoje buscando preencher esse vazio
achando que ser aprovada por um garoto, por uma garota, é suficiente para preencher o vazio. Será? Será que é suficiente? Não, se ele gostar de mim, se ela gostar de mim, pronto, meu problema acabou, está resolvido. E isso é um engano. A gente investe em diversos relacionamentos, mas muitas das vezes não se preocupa em investir num relacionamento com Deus. A gente procura se relacionar com amigos, se relacionar com pretendentes, futuros namorados ou com namorados e namoradas, mas pouco se preocupa em investir num relacionamento com Deus. E aquela mulher ia perceber que esses tipos de relacionamentos também não seriam suficientes para preencher o vazio. Ela também achava que poderia preencher o vazio, sabe com quê? Com religiosidade. Religiosidade. É aquilo que eu falei no começo. É você achar que uma vida de igreja é suficiente para ter um relacionamento com Deus. Que uma vida superficial com Deus é uma vida suficiente para preencher o vazio na alma. O religioso, ele entra na igreja para Deus olhar para ele e achar que ele é um cara que merece. O religioso, ele vai dizer assim, ó, eu mereço Deus, porque eu venho na igreja todo domingo. Eu mereço as bênçãos de Deus, porque eu dou meu dízimo todo mês. Então, o religioso, ele vai viver buscando a aprovação de Deus nas coisas que ele faz. E ele quer também a aprovação de quem está olhando para ele. Caramba, lá o pastor Jaime, ó, esse é cristão de verdade. Por quê? Ah, porque ele está sempre na igreja, olha só. E quando alguém fala isso para mim, eu fico todo bobo. Esse é o religioso. Vida superficial. Achar que vir na igreja, domingo, sentar no banco, só com o corpo aqui, a mente está lá fora. Mas está bom, você está aqui, já é suficiente. O religioso pensa assim. E ela também pensava. Ela levanta um debate com Jesus no verso 20, que vai dizer assim, ó, João capítulo 4, verso 20. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Jesus está falando para ela assim, a posição geográfica não é o mais importante. O fato de você estar sentado aqui não é o mais importante. O mais importante é que você me adore em espírito e em verdade. É que você se relacione comigo em espírito e em verdade. É que você viva um relacionamento em espírito e com verdade. É isso que importa para mim. Se você vai estar aqui, se você vai estar na escola, se você vai estar em casa, se você vai estar na rua com seus amigos, na praça, na lanchonete, isso não importa, desde que você alimente e nutre um relacionamento espiritual com Deus. Essa é a forma com a qual a minha necessidade espiritual é suprida. Essa é a forma com a qual esse vazio que existe dentro de mim, que só Deus pode preencher, é preenchido. Não é na religiosidade, não é nos relacionamentos vazios, não é se isolando, não é tendo preconceito ou se afastando de pessoas, não é assim. E Jesus vai mostrar para ela o que era preciso para que ela vivesse uma vida abundante, para que ela realmente tivesse aquele vazio preenchido, tivesse aquela sede na alma saciada. Jesus vai dizer para ela, o texto vai dizer, no verso 10, João 4, verso 10, olha o que Jesus diz para ela,
se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Sabe por que tem muita gente que não sacia sua sede? Que não busca preencher esse vazio? Porque não conhecem a Deus. Pensam que conhecem, mas não conhecem. Sabe por que essas pessoas não têm a sua sede saciada? Porque não conseguem perceber, visualizar o presente que Deus tem para dar para cada um de nós. O presente de um relacionamento com Ele. E é por isso que Jesus vai dizer para ela, se você soubesse o presente que Deus tem para você e com quem você está falando, se você soubesse, você me pediria e eu lhe daria uma água viva. Então, qual é a grande questão? Eu preciso ter o entendimento de que Deus tem um presente para mim. Eu preciso ter o entendimento de quem é Jesus e o que Ele pode fazer por mim. E eu preciso entender que eu preciso pedir. E se eu pedir, Ele vai saciar a minha sede. Porque Ele é suficiente para saciar a minha sede. Então, por que não acontece na vida de muita gente? Porque a gente não consegue perceber que Deus tem um presente para nós. Porque a gente não consegue visualizar quem é Jesus. E a gente não consegue perceber que Jesus Cristo é a única fonte capaz de saciar a sede da nossa alma. Se nós realmente, verdadeiramente, soubéssemos que Ele é a fonte, nós não estaríamos buscando outras fontes, outros meios para saciar a sede. Ainda falta um conhecimento de quem Deus é, realmente. Ainda falta um conhecimento do que Jesus tem para oferecer. Ainda falta o entendimento de que nós estamos a um pedido para que a nossa sede seja saciada. A um pedido. Jesus, sacia minha sede. Jesus, preenche esse vazio no meu coração, na minha vida. Nós estamos a um pedido de termos a nossa alma plenamente saciada pelo Senhor. Porque o texto diz, se você me pedir, eu vou te dar uma água viva. E o que é essa água viva que Jesus fala? É uma água corrente, é uma água que não cessa, é uma água, é um manancial que flui e que não para, que é contínuo, e é por isso que sacia a sede, porque essa água não acaba, essa água não para de jorrar, e essa água não para de jorrar na vida daquele que realmente entendeu o propósito de um relacionamento com Deus e entendeu o propósito de que Jesus está na minha e na sua vida para ser a única fonte. A única fonte. Jesus mostra para aquela mulher que existe uma fonte que sacia a alma e que está disponível a todos. Versos 13 e 14. João capítulo 4, já caminhando para o final. Verso 13, Jesus respondeu, quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. E quando Jesus disse isso, ele estava apontando para o poço, para a água, que é essa aqui, ó. Ele estava apontando para essa água. Quem bebe dessa água, ela sacia a sede, não sacia? Isso aqui mata a sede. Amém? Essa mata. Mas ainda que ela mate a minha sede agora, daqui a pouco eu vou sentir sede de novo, não vou? Eu vou precisar voltar, abrir minha geladeira e encher mais um copo de água, não é verdade? Então Jesus está falando, essa água aqui, ela sacia a sede por um tempo. Verso 13,
Quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Você entendeu bem, nunca mais terá sede. Quem bebe da água que Jesus dá, que é essa fonte que jorra sem fim, que é o manancial que jorra sem fim, quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Quem bebe dessa água vive plenamente satisfeito. Quem bebe dessa água não precisa procurar outras fontes. Não precisa. Por quê? Porque já tem a sua sede saciada, já é pleno, já é satisfeito, já é abundante no Senhor. E é isso que a gente precisa entender. O mundo aí fora vai falar que você precisa saciar sua sede em outros lugares. O mundo aí fora está falando que Jesus saiu de moda. Vocês não precisam mais deles. Adolescentes, 2024. Jesus, que é isso, rapaz? Tem muitas outras coisas para vocês fazerem aí. Tem muitas outras fontes para vocês conhecerem. Mas a palavra diz para mim e para você: quem bebe dessas águas vai voltar a ter sede. Nunca vai ter sua sede saciada e o vazio vai continuar. Mas quem bebe da água que eu dou, quem se relaciona comigo e quem pede dessa água, quem busca essa água, nunca mais terá sede de novo. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Essa é a água que nenhuma outra fonte pode superar. A água que jorra do trono de Deus. A água da vida. Essa é a fonte. Jesus também mostrou para aquela mulher, no verso 21, João 4, 21, Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem pouco sobre aqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem bebe dessa água, quem vive dessa água, quem tem o seu vazio preenchido, reconhece quem é Deus, sabe quem Ele é. E quem é plenamente satisfeito, não vai precisar e nem vai querer mais recorrer às outras fontes. Para quê? Se eu já sou satisfeito no Senhor, se eu já sou pleno nele, para que eu vou recorrer a outras fontes? Sexo? Para quê? Fora do casamento, eu sendo adolescente, para quê? Bebida, droga, pornografia? Eu sou pleno, eu sou satisfeito no Senhor, eu não preciso dessas fontes. Não preciso dessas fontes. E a proposta do nosso congresso é exatamente essa: mostrar que existe uma fonte. E é a única, capaz de preencher o vazio, capaz de saciar a sua sede. E essa fonte se chama Jesus. Essa fonte se chama Jesus. Jesus explicou tudo isso para aquela mulher. E é interessante a gente notar que no texto, a mulher começa num status e depois vai mudando de status. Ela começa a olhar para Jesus de maneira diferente. No verso 9, a samaritana chama Jesus de judeu. Como pode você, sendo um judeu, falar comigo? Verso 9. No verso 19, quando Jesus fala dos maridos, ela vai dizer para ele: opa, você não é só um judeu não, eu vejo que você é um profeta. Está melhorando, não está? Judeu, agora profeta.
está melhorando. Mas ela precisava conhecer mais de Jesus, ele não era só isso. Verso 29, e esse verso eu vou ler para você. Verso 29 de João capítulo 4. Ela já vai falar com o povo, falando com o povo de Samaria. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele, o Cristo? Opa! Ele era judeu apenas, virou um profeta. Agora ela já está na dúvida. Será que é ele que é o Cristo? Perceberam um detalhe interessante? No começo da história dela, ela ia para o poço meio-dia. Por quê? Porque ela queria evitar as pessoas. Agora, depois que ela encontra com Jesus, a mulher larga o cântaro e sai correndo para a terra dela, para testemunhar de Jesus. Ou seja, a mulher que andava sozinha, agora ela vai até o encontro do povo, porque ela quer testemunhar de Jesus. A mulher que tinha como algo muito importante na vida dela o cântaro, ela deixa o cântaro para lá, e agora ela vai até as pessoas. Isso me mostra que ninguém consegue ser o mesmo depois de ter um encontro com Jesus, galera. Ninguém consegue ser o mesmo depois de ter um encontro com Jesus. Aquela mulher foi transformada. E quando ela dá o testemunho, o povo de Samaria quer conhecer Jesus. E eles vão até Jesus. E no verso 42, o texto vai dizer assim, verso 42. Então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Judeu, profeta, será que é o Cristo? Salvador do mundo. Aquela mulher passou a realmente conhecer quem era Jesus. E a sede dela foi tão saciada, foi tão preenchida, que ela já não era mais a mesma pessoa. A mulher solitária agora anda com o povo. A mulher que não aceitava falar com o judeu, lidar com o judeu, agora ela se derrama aos pés de Jesus. Ela é outra pessoa, porque ela agora descobriu que a sede que ela sente só pode ser preenchida por Jesus. A sede que ela sentia só pode ser preenchida por Jesus. Por último, último versículo. Léo, Jeremias 2,13, por favor. Jeremias capítulo 2, verso 13. Preste atenção no que o profeta Jeremias vai falar para o povo, boca do Senhor, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados, que não conseguem reter a água. Forte, né? Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados, que não conseguem reter a água. É possível, meu irmão, minha irmã, adolescente, é possível que tenha alguém aqui que está tentando cavar as suas próprias cisternas, que está cavando, procurando outras fontes para saciar uma sede, que é uma sede na alma. E sede na alma só se sacia com Jesus. Mas talvez ainda tenham pessoas aqui, cavando e buscando outras fontes. E o texto vai dizer que essas fontes são como poços rachados. Um poço rachado não é capaz de segurar a água. Vai escorrer. É um poço rachado. Agora, eu não posso abandonar aquele que é a fonte de água viva. E o povo naquele tempo tinha abandonado Deus, a fonte de água viva.
Será que nós temos abandonado aquele que é a fonte de água viva? Será que nós temos nos esquecido de que Ele é a fonte de água viva para nos trazer vida abundante, vida plena? Será que nós temos esquecido disso? Eu queria que você fechasse seus olhos. E o Ministério de Louvor vai voltar aqui para novamente entoar a música que vai ser a nossa música tema lá no congresso. E enquanto o louvor vai estar aqui entoando esse hino, eu quero que você reflita, eu quero que você, adolescente, reflita. Onde você tem buscado saciar a sua sede? Em que cisternas, em que fontes nós temos buscado saciar a nossa sede? Pense sobre isso, pense sobre o seu relacionamento com Deus, faça uma reflexão enquanto esse louvor é entoado, por favor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu valor. Salvador.
Nós vamos orar nesse momento. Gostaria de chamar os adolescentes aqui à frente e toda a equipe de trabalho também. Podem vir aqui à frente. Nós vamos nesse momento nos consagrar ao Senhor. Vamos nos ajoelhar aqui no altar. Adolescentes, equipe de trabalho. E o pastor Xande vai estar fazendo essa oração de consagração. Você que não é um adolescente, não faz parte da equipe de trabalho, que não vai estar com a gente nesse final de semana fisicamente, que você esteja com a gente em oração, que você esteja com a gente em intercessão por esses 3 dias, que sejam dias cheios da presença e da glória do Senhor. Vamos nos ajoelhar e o pastor Xande vai orar nesse momento. Senhor, nós declaramos que Tu és a nossa fonte, em Ti nós somos saciados, gera isso no nosso coração, Pai, que no nome de Jesus, que esse encontro que nós tivemos contigo, Pai, muda a nossa história. Eu posso declarar, Senhor, eu reconheço isso, eu tive esse encontro com o Senhor na minha adolescência e nunca mais fui o mesmo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me saciado. Pai, que no nome de Jesus, existe possibilidade de algum adolescente ainda não entendeu isso, mas que nessa noite, a Tua palavra foi pregada. Eu quero, na autoridade do Teu nome, Pai, que as escamas possam cair. Pai, que esses adolescentes não sejam mais o mesmo. Pai, o Senhor conhece o coração deles, eles estão aqui diante da Tua presença, com seus corações quebrantados. A Tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito comove o Teu coração. Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre aquele sítio, sobre esse final de semana, nos guarde naquele lugar. Pai, que a Tua presença seja manifesta naquele lugar. Nós consagramos aquele lugar ao Senhor, nós dedicaremos aquele lugar para o louvor e honra do Teu nome. Pai, que no nome de Jesus, que aqui, esses adolescentes estão aqui, Senhor, prostrados, pedindo a Sua bênção, que a Sua presença seja manifesta na vida deles. Pai, que eles não possam buscar em outra fonte a não ser no Senhor. Sacia eles, Senhor. Gera no coração deles esse desejo de querer Te conhecer, de querer ter um relacionamento contigo. Pai, existe adolescente aqui ainda que não é salvo, que não teve um encontro contigo, mas que a partir desse momento, que Teu Espírito Santo toque, que no nome de Jesus, que nesse momento as cadeias sejam quebradas, que seja um momento de restauração, de transformação. Nós cremos assim, Senhor. Salva esses adolescentes para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo cada vida aqui. Não nos permita apenas mais um momento contigo, não nos permita apenas mais um congresso. Não é essa a nossa proposta. O que nós queremos é a Sua presença naquele lugar. O que nos leva naquele lugar é a Tua presença, Pai. Que no nome de Jesus, que a Sua presença seja manifesta naquele lugar. Que nós possamos ter um encontro real com o Senhor. Transforma, Senhor, a nossa vida. Sacia a nossa sede. A nossa sede só é saciada em Ti. Nós entendemos isso. Peço uma bênção, Senhor, sobre a vida da equipe de trabalho. Pessoas têm abandonado, largado a sua casa, o seu lar, o teu conforto, para ir servir ao Senhor. Abençoe teus filhos, Pai. Recompense cada um deles. Que nós possamos estar naquele lugar, com alegria, servindo ao Senhor. Abençoe o nosso congresso. Essa é a nossa oração. E a fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos nos despedindo aqui. Vão em paz. Equipe de trabalho, dê um abraço nos adolescentes aqui, em nome da igreja. Abrace um adolescente.